Olá, pessoal. Então, vamos agora resolver exercícios sobre composição de movimentos, tá bom? Então, vejamos aqui a nossa primeira questão. Ó. Um barco desce um rio de correnteza 5 km por hora, indo da cidade A até outra cidade B. Então, ele vai de A para B a favor da correnteza. Descer o rio significa dizer se movimentar a favor da correnteza. Sabendo que o velocímetro do barco indica 55 km por hora durante todo o trajeto, determina a distância entre as duas cidades, sabendo que o barco gastou 15 minutos para ir de A até B. Então, o velocímetro do barco, ele indica a velocidade do barco em relação às águas, né? E a velocidade do barco em relação às águas tem o mesmo sentido do movimento do barco, tá? Então eu quero saber a distância entre as duas cidades, sabendo que o barco gastou 15 minutos para ir de A até B. Ora, como a velocidade é constante, a velocidade escalar, então a distância percorrida vai ser a velocidade vezes o tempo. Essa distância entre A e B, ela é medida por um referencial que se encontra na Terra. Então, essa velocidade é a velocidade em relação à Terra, é a velocidade resultante. Como V e V' têm o mesmo sentido, a gente já sabe. O módulo da velocidade resultante é a soma, né? 55 mais 5, que dá 60 km por hora. Então, a distância vai ser a velocidade resultante, que é 60 km por hora, vezes o tempo, que é de 15 minutos. Como a velocidade foi dada em km por hora, a gente já sabe. Esse tempo tem que ser dado em horas. Como é que eu transformo de minutos para horas? Eu divido por 60. Então fica 15 sobre 60, simplificando tudo por 15, né? Isso vai me dar 1/4 da hora. Então, vezes 1/4, ó. 60 km por hora vezes 1/4 da hora. Eu posso cortar hora com hora e a resposta vai ser dada em quilômetro. Então, a distância entre A e B é igual a 15 quilômetros. Então, vejamos aqui a nossa segunda questão. Ó. Um barco sobe um rio de correnteza 5 km por hora, indo de uma cidade A até outra cidade B. Então, subir o rio é se movimentar contra a correnteza. Significa dizer, o barco vai de A para B, mas o sentido do movimento das águas é de B para A, né? Então, a velocidade da correnteza é de 5 km por hora. Sabendo que o velocímetro do barco indica 55 km por hora durante todo o trajeto, ora, o velocímetro do barco, ele indica o valor da velocidade do barco em relação às águas, que eu chamei de V, né? É de 55 km por hora. Como o barco está subindo o rio, essa velocidade é contra a correnteza, né? A velocidade do barco em relação às águas é contra a velocidade das águas em relação, né? Ou seja, a velocidade das águas em relação à terra, tá? Então eu quero saber a distância entre essas duas cidades, sabendo que o barco gasta 24 minutos para ir da cidade A para a cidade B. Então, como na questão anterior, a distância vai ser a velocidade resultante. Ora, a velocidade resultante aqui é a diferença, já que V e V' têm sentidos opostos. Então, a velocidade resultante é 55 menos 5, 50. Então, isso vai me dar 50 km por hora vezes o tempo. O tempo é de 24 minutos. Eu tenho que transformar para a hora, divido por 60, né? Simplificando, 24 por 24 dá 1, 60 por 24 dá 5. É 1/5 da hora. Então, ΔS é igual a 55 vezes 1/5. Corto hora por hora, a distância entre A e B, entre essas duas cidades, é de 10 km por hora. Então, vejamos aqui mais um exemplo de composição de movimento. A gente diz aqui que o movimento da estudante em relação à Terra
ele é composto por dois movimentos. Pelo movimento da estudante em relação ao vagão e pelo movimento do vagão em relação à Terra. Então, a velocidade da estudante em relação à Terra é a velocidade resultante entre a velocidade da estudante em relação ao vagão, que eu vou chamar de v, e a velocidade do vagão em relação à Terra. Né? Então, essa velocidade resultante é a velocidade v mais a velocidade v'. É a soma dessas duas velocidades, é uma soma vetorial. A velocidade da estudante, ela indica o sentido do movimento da estudante. Né? Para a estudante 1, a velocidade tem esse sentido, para a estudante 2, essa velocidade tem esse sentido. Um outro detalhe é que essa velocidade é a velocidade própria da estudante, é a velocidade que ela tem, que ela adquire através de seu esforço muscular. Tá? Bem, a velocidade do vagão em relação à Terra tem um sentido do movimento do vagão. Né? Então, se o vagão ele está se movimentando aqui para a direita, então essa velocidade está orientada para a direita. Tá? Então, se eu quiser o módulo da velocidade resultante, então eu vou utilizar a regra da adição vetorial. Para a estudante 1, como V e V' têm o mesmo sentido, então o módulo da velocidade resultante vai ser a soma dos módulos. Para a estudante 2, o módulo da velocidade resultante vai ser a diferença dos módulos. Vai ser a velocidade, né, do vagão menos a velocidade da estudante. Tá? Já que V e V' têm sentidos opostos e V' deve ser maior do que V. Uma outra maneira, né, como a gente já viu, de se escrever o módulo é tirando as barras e a setinha de cima. Né? Tá? Então, isso é a velocidade, é a velocidade medida, né, por esse observador, né, que se encontra fixo na Terra. Tá? Para o observador, para esse observador na Terra, a estudante 1 tem uma velocidade v mais v', a estudante 2 tem uma velocidade, né, v' menos v. Tá? Então, vejamos aqui um exemplo. Ó. Então, a questão ela diz assim, ó, uma estudante vai de uma extremidade à outra de um vagão. Sabes que a velocidade do vagão em relação à Terra é igual a 4 metros por segundo. E que a velocidade da estudante em relação ao vagão é igual a 1 metro por segundo. Determine a distância que a estudante percorre em relação ao observador fixo na Terra nas seguintes situações. Na situação 1, a estudante e o vagão se movem no mesmo sentido. E na situação 2, a estudante e o vagão se movem em sentidos opostos. Vamos considerar que o comprimento do vagão é igual a 10 metros, ok? Então, na situação 1, a estudante ela se movimenta no mesmo sentido do vagão, né? Ela vai da extremidade esquerda do vagão para a extremidade direita, tá? E a distância que ela percorre em relação à Terra, em relação a um observador fixo na Terra, né, quando ela vai de uma extremidade à outra, é essa aqui. Não é? Qualquer observador fixo na Terra vê ela percorrendo essa distância daqui. Vê o que a gente está vendo, o que a gente viu na tela do computador, tá? Então, a distância que ela percorre em relação à Terra vai ser a sua velocidade em relação à Terra, que é a velocidade resultante, como a gente já viu, né, vezes o tempo. O tempo que ela leva para ir de uma extremidade para outra. Tá? Então, como a estudante e o vagão estão se movendo no mesmo sentido, então a gente já sabe, a velocidade resultante vai ser V mais V'. Tá? O problema é que a gente não sabe qual foi o tempo que a estudante levou para ir de uma extremidade à outra, tá? Mas a gente pode calcular, porque observe, a distância que a estudante percorre, tá? Em relação à Terra é tudo isso.
mas a distância que ela percorre em relação ao vagão vai ser o próprio comprimento do vagão, tá? Então, a distância que ela percorre em relação ao vagão, a distância que a estudante percorre em relação ao vagão, vai ser a velocidade da estudante em relação ao vagão, que é v, né? Vezes o tempo. Então, o comprimento do vagão, né, é igual a 10 metros, a velocidade dela em relação ao vagão é 1 metro por segundo. Então, o tempo que ela leva para ir de uma extremidade à outra do vagão é igual a 10 segundos, tá? Então, substituindo aqui os valores, tá? Eu vou ter V é igual a 1, V' é 4 e esse tempo é igual a 10, tá? Veja, 10 segundos é o tempo que a estudante vai de uma extremidade à outra do vagão, né? Agora, nesse tempo, em relação ao vagão, ela percorre 10 metros. Em relação à Terra, ela vai percorrer uma distância maior, de 50 metros, porque em relação à Terra ela tem uma velocidade maior, tá bom? Ó, esse item 2 aqui, ele é muito interessante, ó. Vê. Por isso que eu fiz essa animação, ela ficou bem esclarecedora também. Observa, tá? Perceba que a estudante, ela vai se mover agora contra o vagão. Essa é a posição inicial da estudante, né? Perceba que ela vai da extremidade direita do vagão para a extremidade esquerda. Então, em relação ao vagão, ela está se movendo para a esquerda, tá? Mas perceba que em relação à Terra, em relação a um observador fixo na Terra, na verdade ela se movimenta para a direita, né? Ou seja, em relação ao vagão, ela se move para a esquerda, mas em relação à Terra, ela se move para a direita, né? Ela sai da posição inicial para a posição final, tá? Então isso aqui é o sentido do movimento da estudante em relação à Terra. Então, isso é o sentido da velocidade da estudante em relação à Terra. E a distância que ela percorre em relação à Terra é essa aqui, né? Essa distância que ela percorre em relação à Terra vai ser a velocidade da estudante em relação à Terra vezes o tempo, tá? Como nessa situação V e V', né, tem sentidos opostos, então a distância que ela percorre vai ser V' menos V, porque essa velocidade da estudante em relação à Terra é a velocidade resultante, né? Então vai ser V', que é maior, menos V, que é menor, vezes o tempo. O tempo a gente não sabe, né? A gente não conhece o tempo que ela gastou para ir de uma extremidade para outra. Mas a gente pode proceder, não é, do mesmo modo como a gente resolveu, encontrou esse tempo no item anterior, né? Porque a gente sabe que a distância que ela percorre em relação ao vagão, né, é o próprio comprimento do vagão, né? Independentemente dela estar se movimentando no mesmo sentido ou em sentido contrário do vagão. Então, a distância que ela percorre em relação ao vagão é a velocidade da estudante em relação ao vagão, que é a velocidade v, que é 1 metro por segundo, vezes o tempo. Então, o tempo vai ser 1 vezes ΔT, né? 10 é o comprimento do vagão, 1 é a velocidade da estudante em relação ao vagão, e ΔT é o tempo, né, que ela gasta para ir de uma extremidade à outra do vagão, né? Esse tempo é igual a 10 segundos, tá? Então, substituindo aqui, eu vou ter, né, 4 menos 1 vezes 10 é igual a 30 metros, tá? Então, perceba, 10 segundos é o tempo que a estudante leva para percorrer em relação ao vagão, né, 10 metros, né? Mas para percorrer em relação à Terra, né, 30 metros. Porque a distância que ela percorre em relação à Terra é maior do que a distância que ela percorre em relação ao vagão, tá? Ó, vejamos aqui mais um exemplo, né, de composição de movimento.
né? Eu tenho aqui o garoto, ele se move em relação à Terra, e esse movimento do garoto em relação à Terra, em relação ao observador fixo na Terra, ele é composto pelo movimento do garoto em relação à esteira e pelo movimento da esteira em relação à Terra, né? Então, a velocidade do garoto em relação à Terra é a velocidade resultante, né? Entre a velocidade do garoto em relação à esteira e a velocidade da esteira em relação à Terra. Ou seja, essa velocidade é a soma dessas duas outras, né? Então, essa velocidade é a velocidade que o garoto tem em relação a um observador fixo na Terra. A velocidade da esteira tem o mesmo sentido do movimento da esteira, né? A velocidade da esteira em relação à Terra. Essa esteira tá se movimentando, ó, do pavimento 1 para o pavimento 2, de uma loja, de um shopping, não sei, tá? E a velocidade do garoto em relação à esteira é a velocidade própria do garoto, né? Essa velocidade indica o sentido do movimento do garoto. Então, para o garoto 1, essa velocidade tem esse sentido, né? Para o garoto 2, essa velocidade tem esse outro sentido aqui, tá? Então, a velocidade resultante do garoto, ou seja, a velocidade do garoto em relação à Terra, vai ser igual. Bem, o módulo, né, da velocidade resultante do garoto 1 vai ser, para o garoto 1, V e V' tem o mesmo sentido, então o módulo da velocidade resultante é o módulo de V mais o módulo de V', e para o garoto 2, né, V e V' têm sentidos opostos. Então a velocidade do garoto 2, a velocidade resultante, ela tem um módulo que vai ser igual ao módulo de V menos o módulo de V'. Então, quando a gente encontrar questões envolvendo, né, um corpo subindo ou descendo, né, uma escada rolante, a gente faz do mesmo modo que a gente fez as questões até agora, tá? Agora, até o momento a gente só resolveu questões envolvendo movimento na mesma direção, ou seja, a gente só fez questões em que V e V' ou tem mesmo sentido ou tem sentido contrário, né? Vamos fazer agora questões em que V e V' têm direções diferentes. Por exemplo, um barco atravessando, né, um rio, indo de uma margem a outra margem, né? Então, V e V' não têm a mesma direção, né? Então, vamos fazer isso em outro vídeo, para que esse vídeo ele não fique mais extenso, ok?